Estamos de volta, professora Andréa Paula, em parceria com a Atual Concursos, para desmistificar aí as noções da análise sintática. Daqui em diante, você vai fazer análise sintática de um jeito muito mais fácil, vai aprender a ter outro olhar sobre esse item tão importante da nossa língua portuguesa. Tudo bem? Então, pessoal, já aprendemos muitas coisas e agora chegamos, então, para o tópico transitividade verbal, tá? Já sabemos que existem dois tipos de verbos, que são verbo de ação e verbo de ligação. Tudo bem? Tudo bem. Então, vamos estudar um pouco mais, né, sobre o verbo de ação, tá bom? Verbo de ação. Vamos lá, pessoal. Olha, os verbos de ação, eles se classificam em transitivo e intransitivo. Ok? Transitivo e intransitivo. Sendo que o transitivo ainda se subdivide em direto e indireto. Tá? Aí eu tenho que ver o seguinte, mais uma vez é sempre importante o estudo da palavra. Transitivo, o que significa uma transitividade? Alguém que transita, né? Alguém que faz a junção com alguma coisa. Então, transitivo, ele vai pedir um complemento, ele precisa ter um complemento. Por quê? Ele não tem o sentido completo se não aparecer esse complemento. Intransitivo, ele não precisa, ele vem sem complemento, não complemento. Vejam que o prefixo in, na língua portuguesa, é um prefixo que faz a indicação de negação. Então, não transita. Intransitivo não transita. Transitivo, sim. Tudo bem? Estou tentando explicar aí de um jeito bem didático para você, tá? Vamos ver, então, alguns exemplos, tá? Primeiro com objeto direto, depois indireto. Vamos ver. Posso colocar Mariana cantou belas músicas. Tá? Mariana cantou belas músicas. Vamos fazer análise, então. Primeiro, o verbo, vocês já sabem, né? Verbo cantou. Quem cantou? Mariana. Mariana é o meu sujeito simples, um núcleo só. Cantou. Se eu falar Mariana cantou, você vai falar, mas espera aí, Mariana cantou. Tá, cantou o quê? Né? Eu preciso de um complemento, porque ela pode ter cantado diversas coisas, diversos ritmos, enfim. Cantou. Quem canta, canta alguma coisa. Então, esse meu verbo cantou, eu já sei que ele é um verbo transitivo, porque ele precisa de complemento. Ele necessita de um complemento. Então, ele já é um verbo transitivo. Aí eu vou ter que saber se ele é um objetivo. Aliás, desculpa, se ele é um transitivo direto ou um transitivo indireto. Se ele for um transitivo direto, ele não vai precisar de preposição, não terá preposição. E se for indireto, ele vai ter que ter essa preposição. Quem canta, canta alguma coisa. Vejam que não precisa, não existe uma preposição aqui. Quem canta, canta alguma coisa. Então, ele é um verbo transitivo direto, porque não vem com preposição depois. E belas músicas. Belas músicas é o complemento desse verbo cantar. E o complemento de um verbo transitivo direto, ele é denominado objeto direto. Objeto direto. Simples assim, ó. Cantou, verbo transitivo direto, belas músicas é o meu objeto direto. Tudo bem? Então, vamos para o exemplo de transitivo indireto. Olha lá. Mariana gosta de rock. Tá? Vejam, cadê o verbo? Gosta. Quem gosta? Mariana, sujeito simples.
tá? Um núcleo só. Quem gosta, gosta de alguma coisa. O de é uma preposição. O que é preposição? São aquelas palavrinhas ali que servem como ponte de ligação. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e traz. É a listagem de todas as preposições que eu tenho. Tá? A que mais aparece é o de. Né? A que mais aparece. Mariana gosta. Se eu falar Mariana gosta, você vai perguntar, ué, mas gosta de quê? Ou de quem? Né? Então, quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, eu tenho aqui um verbo transitivo, porque ele necessita de um complemento, e esse complemento tem que vir precedido de preposição. Então, ele é indireto. Ok? O complemento do verbo gosta, tá? Ele deve vir com preposição. E qual que é o complemento que vem com preposição? Ele é denominado objeto indireto. Ok? Então, eu tenho verbo transitivo indireto e objeto indireto. Tudo bem até aqui? Então, vamos para a análise de um verbo intransitivo. Se eu colocar assim, ó, Mariana sorriu. Mariana sorriu. É frase? É. Né? Um período simples. E é uma oração porque tem um verbo. Sorriu. Se eu falar, quem sorriu? Mariana. Eu já tenho o meu sujeito simples aqui. E o sorriu é o meu predicado. Verbal, né? Porque é um verbo que eu imagino uma ação de sorrir, tá? Sorriu. Pronto, ele tem o sentido completo. Eu imagino sorriu e acabou. Não existe quem sorriu, sorriu alguma coisa. Existe. Ou quem sorriu, sorriu de alguma coisa. Nada a ver, né, gente? Então, quem sorriu, simplesmente sorriu. Sentido completo, não precisa de complemento algum. Então, ele é um verbo intransitivo. Ok? Então, sabemos que os verbos de ação, você já sabe que os verbos de ação, eles fazem parte do predicado denominado de verbal, predicado verbal, e eles podem ser transitivos, diretos ou indiretos, ou ainda intransitivos. Agora, a gente vai analisar rapidamente o predicado nominal, que tem o meu verbo de ligação. Verbo de ligação, que não é o de ação, não é mesmo? Então, vamos ver. De novo, Mariana. Mariana é engraçada. Tá? Tem o verbo de ligação. Por quê? Verbo de ligação, ele apenas liga o sujeito ao seu atributo, tá? O atributo eu já disse para vocês que vai ser sempre um adjetivo, só que o adjetivo na análise sintática chama como? Predicativo do sujeito. Tá vendo? Vejam como as coisas agora estão ficando mais claras para você, tá? Então, esse verbo de ligação... Ah, ele é verbo de ligação transitivo? Não, gente, aí já acabou. Aquilo lá é a análise dos verbos de ação. Verbo de ligação, ele é verbo de ligação puramente e simplesmente, tá? Só de ligação. Quais são outros verbos de ligação que eu poderia dizer para você? Ó? Mariana está engraçada. Outro verbo. Mariana parece engraçada. Mariana ficou engraçada. Mariana continua engraçada. Mariana anda engraçada. Olha só quantos verbos de ligação eu posso colocar, ao invés de ser só o verbo ser. Muita gente acha que verbo de ligação é só ser e estar. Não, gente, verbo de ligação é tudo. É, está, parece, ficou, continua, anda. Todos esses daqui são verbos de ligação. Lembrando que o verbo andar, se for ação de andar, aí ele é classificado como verbo de ação. Aí o predicado seria verbal. Ele anda 2 quilômetros.
Aí o predicado seria verbal, anda 2 quilômetros, quem anda, né? Aí já muda todo o sentido. Mas andar aqui tem outra semântica. Ó, Mariana anda engraçada, aí é um verbo de ligação, ligou o sujeito ao seu atributo. Tudo bem? Por aqui é só e te vejo no próximo bloco. Não, gente, verbo...